Maioridade penal. Quem já foi aluno no curso de Direito vai ter um flashback. Maioridade penal, pena de morte e aborto são os debates clássicos dos primeiros semestres da faculdade. Formem dois grupos, um a favor, outro contra, e briguem. Eu tô brincando, o professor não pedia pra brigarmos, mas é difícil acontecer tudo perfeitamente, sem intercorrências, em uma sala com os estudantes mais insuportáveis do mundo acadêmico. E calma, que eu me incluo nessa. Nessas aulas, apresentamos nossas melhores teses, nossos mais elaborados porquês. Às vezes, você até cai no grupo contrário à sua opinião e precisa aprender a enxergar aquele assunto sob uma ótica diferente. Mas, no fim do dia, nada realmente muda. É apenas um exercício dentro de uma sala de amadores. É claro que essa conversa é muito mais profunda do que permitir que um adolescente seja julgado como um adulto. Aqui nós precisamos falar de métodos de punição, possibilidade de ressocialização, desenvolvimento psicológico e neurológico, contexto social, impacto do encarceramento ao longo da vida adulta daquele menor, enfim, vocês sabem que nunca é tão simples quanto parece. Contudo, quando a vida fora dos livros, da faculdade e da teoria acontece, você acaba se questionando até quando essa sensação de inocência angelical paira sobre a cabeça de um jovem. Noema Castilho parece a personagem principal de um livro ou um filme sobre mulheres incríveis. Nascida em Jalapa, capital do estado de Veracruz, no México, Noema sonhava alto. Ela queria viajar, conhecer o mundo voando por aí. E por isso, logo após terminar o ensino médio, começou seus estudos para tornar-se comissária de bordo, lá nos anos 70. Sendo uma jovem dedicada e inteligente, não demorou a conseguir o cargo que desejava na Companhia Mexicana de Aviação, a mais antiga do México, fundada em 1921. O seu amor por viagem se transformou em paixão por voar, e Noema deu um passo incomum para uma mulher à época. Iniciou os estudos para se tornar piloto comercial. Ela pagou a sua própria formação e acabou se tornando uma das primeiras mulheres no México a obter licença para pilotar. Incrível, né? Além de ser muito capaz, Noema era carismática, magnética, amável, uma daquelas pessoas que todo mundo quer ter por perto, sabe? Que você fica feliz quando vê passar pela porta. E não eram só os amigos que sentiam isso por ela. Paul Graber a viu pela primeira vez em uma festa quando ambos eram adolescentes. Ele era um estadunidense que resolveu participar do programa de intercâmbio do Rotary Club no seu último ano do colégio. E ela, uma estudante mexicana da mesma idade. Como tinha bastante interesse pela língua espanhola, Paul escolheu uma escola no México, onde conheceu a jovem Noema e se encantou. Claro que, como esperado, quando ele concluiu o último ano do ensino médio, precisou voltar aos Estados Unidos para finalizar os seus estudos. Na Universidade de Iowa, Paul graduou-se em Relações Internacionais e Espanhol. Mesmo após 11 anos, ele não havia esquecido Noema, e depois de trabalhar algum tempo como consultor em uma empresa na cidade do México, resolveu procurá-la. O reencontro foi tudo que Paul esperava, e em outubro de 1986, casaram-se na cidade natal de Noema. Após casados, Paul e Noema iniciaram a vida em família na cidade do México. Mas, quando Christian nasceu em 1991 e Jared nasceu em 1992, o casal conversou sobre a insegurança de criar seus filhos em uma cidade tão perigosa em que a criminalidade é alta. Ao fim da discussão, a capital mexicana já não parecia uma boa ideia e Paul tinha o lugar perfeito em mente: sua cidade natal, Fairfield, em Iowa. Fairfield é uma cidadezinha do interior com menos de 10 mil habitantes, um local tranquilo e extremamente seguro. As casas não precisam nem de cerca. Quando o casal se mudou, não demorou para Noema se estabelecer como uma pessoa amada na comunidade. Sempre muito religiosa, ela frequentava a igreja católica de St. Mary praticamente todos os dias, e logo se tornou uma ponte entre a paróquia e a comunidade latina da região. Depois de dar à luz a uma menina, a mãe de 3 filhos estava pronta para retornar ao trabalho. Como falei anteriormente, Noema era uma mulher admirável, muito inteligente. Ela se adaptava rápido, independente da idade. Por exemplo, com quase 50 anos de idade, iniciou a graduação em língua inglesa e pedagogia na Universidade de Iowa. Seu plano era dar aulas de inglês, mas notou que havia uma busca maior por professores de língua estrangeira, o que era perfeito para Noema, já que ela falava perfeitamente espanhol e inglês. Foi assim que a sua carreira como professora iniciou. No colégio de Fairfield, ela ensinava a língua espanhola aos jovens do ensino médio e era muito querida pelos alunos pelo seu jeito maternal, doce, sorridente. A professora dizia que sorrir era contagiante, por isso o fazia constantemente. O dia 2 de novembro de 2021 iniciou como qualquer outro. Noema tinha uma rotina
rotina bem estabelecida. Paul, infelizmente, havia descoberto um câncer que rapidamente tomava conta do seu corpo. E, mesmo que algumas fontes indiquem que eles haviam se separado poucos anos antes, Noema abriu a porta de casa para cuidar do ex-marido. Segundo o irmão de Paul, Noema sempre foi o grande amor da vida dele. E eu não sei até onde as fontes estão corretas sobre a separação dos dois, ok? Mas enfim, naquele dia 2 de novembro, ela saiu pela manhã para ir ao colégio, ministrar suas aulas e depois caminhar no parque que ficava perto de Fairfield High School. Esse era um hábito constante da mulher, agora com 66 anos de idade. Porém, o dia virou noite e Noema não voltou para casa. Era estranho e não fazia sentido algum. Ela nunca deixaria Paul e seus filhos sem notícias. As horas se arrastavam enquanto Paul aguardava a mulher passar pela porta. Na manhã seguinte, nem Noema, nem seu carro estavam em casa. Cansado de esperar, Paul entrou em contato com a delegacia e reportou Noema Grabber como pessoa desaparecida. É claro que toda a situação era bizarra. Em uma cidade tranquila como Fairfield, uma professora querida, um membro ativo da comunidade religiosa, uma mãe amada e ainda uma cuidadora do próprio ex-marido desaparecer, eles até pensaram, será que ela teve um mal súbito enquanto caminhava no parque? Ou escorregou na trilha e acabou se machucando? Bom, a verdade é que o mistério iria durar pouco, porque Noema foi encontrada sem vida dentro de um carrinho de mão tapado com lona. O carrinho estava no Parque Chautauqua, onde a professora foi vista pela última vez às 16 horas durante a sua caminhada diária. Quando o agente policial encontrou seu corpo, percebeu que Noema havia sofrido um trauma na cabeça. Alguém havia acertado seu crânio com força. A investigação, que iniciou como desaparecimento, agora era sobre um homicídio. Mas, novamente, quem faria algo assim? Noema, aparentemente, não tinha inimigos, nem desavenças. O policial então desconfiou. Será que foi um crime relacionado à nacionalidade da vítima? Um ato de xenofobia, já que Noema era uma mulher latina? Por ser uma mulher muito querida, quando a notícia do seu desaparecimento se espalhou, diversas pessoas fizeram questão de ajudar nas buscas. E, após a descoberta do seu corpo, as testemunhas estavam dispostas a contar tudo o que haviam visto. Uma das pessoas disse: "Eu a vi caminhando no parque às 16 horas. Outra pessoa disse: "Eu vi seu carro saindo do parque mais ou menos às 17 horas, mas não era Noema que dirigia, eram 2 rapazes." Não demorou muito para os agentes encontrarem o automóvel abandonado nas proximidades. Então, ao que parecia, não era um caso de latrocínio, né? Um crime contra a propriedade, já que o pertence de maior valor foi deixado para trás. A investigação continuava na escola que Noema lecionava. A princípio, os policiais pensavam que outros professores e responsáveis poderiam esclarecer algo, mas na verdade, foram os alunos que praticamente solucionaram o crime. Um menino de 16 anos disse que havia um colega na sua sala de espanhol descontente com Noema. Ao que parece, ele havia recebido algumas notas baixas e não reagiu muito bem, porque isso diminuiria sua média final. Por isso, o policial questionou a relação dos alunos com a professora. Será que ela era rígida demais? Era uma daquelas professoras que botam medo na sala de aula? O aluno respondeu que não. Ela apenas levava a sério a matéria. Praticamente a turma inteira adorava Noema. Por isso, quando um deles começou a reclamar de forma violenta da professora, acabou chamando atenção. Este aluno chegou a dizer que poderia matá-la se quisesse. E tinha outro detalhe muito importante. Segundo um dos colegas, na tarde do dia anterior, antes de Noema ir embora, ela estava em uma reunião com o citado aluno, e ele parecia muito alterado enquanto discutia sobre as suas notas. Naquela manhã, quando a professora não apareceu no colégio, o menino parecia satisfeito, dizendo coisas estranhas como: "Ontem eu acertei um corpo com o meu taco de beisebol." Claro que toda a história estava parecendo muito prejudicial para o aluno, porém, também há de se considerar que crianças e adolescentes podem ter reações diversas, bizarras, estranhas, diante de situações que lhe causam desconforto. Por exemplo, eu lembro de ficar horrorizada na época, e até hoje eu acho um pouco chocante essa história que eu vou contar para vocês, só para ilustrar o que eu quero dizer. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, uma colega de escola faleceu em um acidente horrível. Toda a família que estava no carro foi carbonizada. A minha reação foi ficar chocada e emocionada. Eu consigo sentir até hoje, agora que eu tô falando isso pra vocês, a tristeza que eu senti quando soube do acidente. Ela não tava na minha sala, não éramos amigas, mas tínhamos contato porque éramos líderes de suas respectivas turmas na feira de ciências do nosso colégio. A minha turma estava fazendo um túnel de experiências e, em determinada fase desse túnel, era o momento do medo. A gente dava sustos. Era todo um conceito
jeito mega artístico que eu não vou explicar agora. Pois bem, em uma das reuniões, após o falecimento da menina, uma colega de sala disse que poderíamos usar o corpo da menina que havia falecido, botar em um caixão e deixar na fase dos sustos para aterrorizar os colegas. Eu fiquei tão estarrecida que eu lembro disso até hoje. Eu lembro perfeitamente do momento que ela falou isso, tá? E mesmo que essa não tenha sido a minha reação aos 12 anos de idade, hoje eu consigo entender que, por mais bizarra que seja essa frase, provavelmente ela também estava surpreendida com o falecimento de uma colega e, para parecer que isso não lhe causava medo ou desconforto, ela tentou brincar com a situação, da forma que uma criança imatura e um pouco sem noção também, né, brinca. Por isso eu digo que às vezes não dá de levar a ferro e fogo o que pessoas mais jovens e impressionáveis dizem em situações como essas. Contudo, nesse caso, por mais extremo que pudesse parecer associar um jovem de 16 anos à morte violenta de uma professora idosa por causa de uma nota baixa, era a única pista que as autoridades tinham naquele momento. Na manhã do dia 4 de novembro, a polícia do condado bateu à porta da casa de Willard Miller, o aluno que se queixava das notas baixas em espanhol. Quando Ana Lisa, mãe de Willard, abriu a porta, os policiais perguntaram se seu filho poderia acompanhá-los até a delegacia para uma conversa sobre o desaparecimento de Noema. Ana disse que sim, porque tinha a impressão de que todos os alunos estavam seguindo este mesmo procedimento. Enquanto Willard ia com os policiais, Ana terminou de se arrumar e foi ao encontro do filho. Esse detalhe acaba sendo importante depois. Ana alega que, ao chegar na delegacia, os policiais solicitaram sua assinatura em um documento que permitia o interrogatório de Willard. E aqui eu falo interrogatório porque o aluno já era visto como suspeito pelos policiais, mas a sua mãe não sabia disso. Dentro da sala de interrogação, Willard parecia calmo e sincero. Ele admitiu que não gostava da forma como Noema ensinava, inclusive a chamou de vagabunda na frente dos policiais, e falou que a professora distribuía notas baixas de propósito para prejudicar os alunos. A princípio, o menino disse que nem sabia sobre o desaparecimento de Noema. Contudo, após algumas perguntas, ele mudou a história, dizendo que estava presente no dia do seu assassinato. Mas não foi o autor do crime. Na verdade, um grupo de adolescentes mascarados havia o obrigado a esconder o corpo de Noema dentro de um carrinho de mão. Um detalhe é que o carrinho de mão saiu da casa de Willard. É claro que essa história parecia extremamente fantasiosa, ainda mais em uma cidade do interior como Fairfield, e foi o suficiente para que a polícia conseguisse um mandado de busca e apreensão que tornaria tudo bem óbvio. Vamos à linha do tempo. Naquele outono de 2021, Willard Miller, de 16 anos, estava sofrendo com suas notas baixas. Sua maior preocupação era a interferência dessa média em espanhol nos seus planos de realizar um intercâmbio e vir estudar na Espanha. Por conta desse sentimento de que a professora estava o prejudicando de propósito, Willard começou a fazer piadinhas de mau gosto, dizendo que gostaria de matar Noema. A maioria dos meninos não pensou que seria algo sério, mas Jeremy Goodale, um dos colegas de classe, disse que o ajudaria. Assim, eles começaram a planejar a morte de Noema Grabber. Por 2 semanas, os meninos observaram sua rotina e, por ser uma mulher muito regrada, eles entenderam quais eram os passos da professora com facilidade. Os horários, as caminhadas no parque, o local em que sempre estacionava seu carro e coisas do tipo. Com isso em mente, eles também passaram a desenvolver um plano de ataque e uma lista de objetos necessários. O objetivo era matá-la com um golpe na cabeça. Assim, como se não fosse nada. E as pesquisas encontradas no celular de Willard eram ainda mais assustadoras, pela falta de empatia, pelo extremo egoísmo. No dia 24 de outubro, Willard pesquisou o que acontece com as provas dos alunos quando o professor morre no meio do semestre. E os alunos recebem os créditos da matéria se o professor morre durante o ano letivo? No dia 30 de outubro, Willard criou uma lista no aplicativo Notas do iPhone com o título PrEP, de preparação. A lista incluía tesouras de poda, galhos, luvas de jardinagem, luvas plásticas, saco de lixo, saco tipo ziplock, lenços umedecidos, uma mochila, um martelo, algo para cobrir e para transportar o corpo. Ele também descreveu passo a passo o procedimento para matar Noema: imobilizar, tirar da trilha, esvaziar bolsos, carregar a carga, cobrir a carga, desativar o conteúdo, deixar a bolsa na saída, transportar, esvaziar o transporte, imobilizar novamente, trocar a luva, colocar o item no saco, finalizar a vitória. Não esquecer de fechar a porta,
trocar a luva, mover os galhos, limpar as ferramentas, descartar o item e pegar a bolsa na saída. Acabou. Obviamente, a carga seria o corpo de Noema. E nesse textinho é possível notar como ele descreve os atos como se fosse um jogo, um filme de ação. Nessa mesma época, o Willard comentou com um colega de classe que conhecia bem os caminhos que Noema percorria e que poderia facilmente acertá-la com um taco de beisebol, se ele quisesse. Ele ainda aconselhou esse colega a não procurar a polícia por impulso caso Noema desaparecesse nas 2 semanas seguintes. No dia 2 de novembro, Noema saiu da escola para sua caminhada diária no parque, sem saber que Willard e Jeremy Goodale já a esperavam ali. Quando Jeremy deu o sinal de que o local estava livre, Willard atacou Noema pelas costas com um taco de beisebol. Ele a golpeou algumas vezes antes de entregar o taco ao amigo. Segundo Goodale, Noema ainda estava viva naquele momento, então ele desferiu novos golpes. Ou seja, os dois revezaram o taco, os dois golpearam a mulher idosa com intenção de matar. Depois, os dois arrastaram o corpo para dentro da mata, pegaram as chaves do carro da professora e a esconderam em uma área arborizada em um beco sem saída. Eles também pegaram $75 da carteira dela e o Willard decidiu que Goodale deveria ficar com $40. Jeremy merecia $5 a mais que Willard por ter ajudado no crime. Após isso, foram cada um para um lado, combinando de voltar mais tarde, perto da meia-noite, para esconder o corpo. Antes de retornar ao parque, Jeremy passou na casa de Willard para pegar o carrinho de mão. Ele também levou uma lona e uma pá, enquanto Willard levou uma bomba de ar caso precisasse encher o pneu do carrinho. Quando chegaram no parque, usaram a lanterna e lenços umedecidos para localizar e limpar manchas de sangue na trilha. Os dois tentaram mover o corpo novamente com a intenção de enterrá-lo, mas o solo estava congelado demais para cavar. Então, decidiram cobrir o corpo com a lona e colocar dentro do carrinho de mão, tentando esconder o crime. Na manhã seguinte, dia 3 de novembro, Paul a reportou como desaparecida. Isso levou a uma busca em toda a comunidade e não demorou muito para que o corpo de Noema fosse descoberto na mata. Enquanto isso, Jeremy enviou mensagens para várias pessoas no Snapchat, detalhando como ele e um amigo mataram sua professora porque ela reprovou os alunos errados. Os destinatários dessas mensagens foram a polícia com as fotos. Uma das fotos dizia: "Você é minha professora de espanhol e essa é a última coisa que vê." Vou deixar aí na tela para vocês verem como eles estavam se vangloriando do ato e criando provas contra si. Bom, chegamos no momento da entrevista com a polícia, onde Willard inicialmente negou qualquer conhecimento sobre o assassinato de Noema Graber. Ele posteriormente mudou sua história várias vezes. O evento recorrente em cada variação da história era que ele estava no parque quando encontrou um grupo de indivíduos mascarados, incluindo o seu amigo Jeremy Goodale, arrastando o corpo da professora. Quando perguntado se havia alguma chance de seu DNA ser encontrado na cena do crime ou perto dela, o menino afirmou que Jeremy e outros dois se aproximaram dele e o pressionaram a permitir que usassem o carrinho de mão que estava na sua casa, justamente para mover o corpo. Ou seja, ele jogou o parceiro para debaixo do ônibus, praticamente botando toda a culpa do crime nele e ainda diminuindo completamente a sua participação, como se fosse uma vítima do grupo mascarado também. Mas, como acabei de narrar para vocês, Willard havia deixado um rastro de evidências, tanto nas suas buscas como nas notas do seu celular e nas conversas com os colegas de classe. Observem como tudo isso aconteceu em menos de um mês. Ele ficou chateado com seu desempenho, reclamou com os amigos, planejou a morte da professora e a executou. Simples assim. E é aqui que entra essa conversa tão difícil sobre a maioridade penal. Willard tinha um motivo fútil, sem conexão alguma com a realidade de um ser humano que carrega um mínimo de empatia no coração. Já Jeremy matou pelo prazer, ou pela curiosidade de acabar com a vida de alguém. Ambos com 16 anos de idade. Nos Estados Unidos, com 16 anos você pode dirigir, no Brasil você pode votar. Duas coisas que exigem discernimento completo dos seus atos, que exigem responsabilidade. Claro que eu, com 32 anos, olho para um adolescente de 16 e vejo uma criança crescida, um ser imaturo. Mas a imaturidade que eu vejo está muito mais ligada à falta de experiência de vida, não à imaturidade de saber diferenciar o certo do errado, de saber que seus atos possuem consequências, de simplesmente entender que uma nota baixa não é motivo para eliminar uma pessoa da face da Terra. Mas esse assunto é polêmico por um motivo. Para cada ponto a favor da maioridade penal ser aos 16 anos, teremos um ponto contra. Eu não vou fingir aqui que eu sei qual é a melhor solução, tá? Até porque uma das coisas que aprendemos quando estudamos direito é que praticamente
tudo depende. Até fica uma dica pra vocês. Quando forem contratar um especialista na área ou até mesmo quando estiverem assistindo a um canal de casos criminais, tomem cuidado com as certezas absolutas, com pessoas que garantem o resultado depois de ler uma história na internet. O ser humano é complexo e delicado. Existem muitas camadas que não vemos ou não temos acesso, principalmente a gente que está aqui trabalhando com o que encontramos disponível publicamente, e não com o processo na íntegra. Claro que existem coisas indiscutíveis. Uma delas é o caso de hoje. Matar é um crime. Ponto final. É o pior de todos, já que a vida é nosso bem supremo. Agora, qual seria a melhor punição? Porque sim, prisão é punição. Por mais que em diversos sistemas e países a prisão tenha como um dos pilares a ressocialização, ela ainda é, acima de tudo, punição pelo ato criminoso praticado. Nos Estados Unidos, temos uma epidemia de adolescentes atiradores. No Brasil, temos o uso de adolescentes para a prática de crimes, principalmente relacionados ao tráfico e à propriedade, porque eles não são julgados como adultos e assim a punição mais parece um tapa na mão, que muitas vezes apenas piora a probabilidade de redenção daquele jovem. Então, chegamos à conclusão que não é apenas a questão da imputabilidade juvenil, mas também o que fazer com esses jovens. Um caso extremamente emblemático que aconteceu nos anos 90 nos Estados Unidos mudou a forma como eles julgavam menores de 18 anos. Christopher Simons, de 17 anos, sequestrou uma mulher de 46 anos e a jogou da ponte. Ela morreu afogada. O motivo? Ele queria saber como era matar alguém e pensava que poderia escapar ileso por ser menor de idade. Durante a primeira fase do seu julgamento, ele foi condenado à pena de morte, mas alguns anos depois, a sua sentença foi considerada inconstitucional. A Suprema Corte Americana decidiu que adolescentes não podem ser sentenciados à morte por 3 motivos principais. 1. Adolescentes são imaturos e têm menor senso de responsabilidade. 2. São mais suscetíveis e vulneráveis a influências externas como pressão de colegas. 3. Seu caráter ainda está em formação e mudanças significativas podem ocorrer ao longo dos anos. Essas conclusões foram reforçadas por pesquisas na neurociência e outros estudos comportamentais. Segundo o livro O Cérebro em Desenvolvimento e a Lei, estudos pioneiros de neuroimagem mostraram que o cérebro humano não amadurece linearmente. O córtex pré-frontal, região-chave para planejamento, regulação emocional e controle de impulsos, é uma das últimas áreas a completar sua reorganização estrutural e sináptica. Em 2022, os estudiosos revisaram esses dados e enfatizaram que, realmente, o desenvolvimento é multifacetado e não existe uma idade de maturidade única. Inclusive, o estudo mais recente sobre o assunto assegura que mudanças cerebrais significativas continuam além dos 20 anos de idade. Atualmente, falamos de uma adolescência, entre aspas, que dura até os 25 anos. Mas, aqui temos um ponto que precisa ser considerado. A maturidade, um desenvolvimento neurológico considerável, o poder de escolha e decisão já existem antes dos 20 anos. Na minha opinião, o que precisamos entender e analisar são os meios de punição para cada uma dessas fases. Só um instantinho aqui, gente, Carol da edição, eu quero deixar bem claro que o melhor tratamento sempre é a prevenção. Então, assim como em outras áreas da vida, na justiça é a mesma coisa. Muito melhor prevenir, entender por que os crimes estão acontecendo. É sistêmico? É cultural? É falta de entendimento? É saúde mental? O que está acontecendo? E daí sim, a gente, depois que o crime já aconteceu, entender quais são as melhores formas de lidar com esse crime. Caso não seja possível prevenir, nós temos que entender como reagir, o que fazer, como a gente pode reinserir essa pessoa na sociedade, como a gente pode reabilitar e ressocializar essa pessoa, se há como fazer isso. Enfim, só para deixar claro que eu não acho que a punição é a coisa mais importante de todas. Eu tô falando sobre isso porque o crime já foi cometido. Por exemplo, uma coisa é matar aos 12 anos, outra é matar aos 16, outra é matar aos 20. Uma coisa é a maturidade e o desenvolvimento em cada uma dessas idades. Outra é você simplesmente ignorar o crime ou apenas deixar de castigo usando a justificativa de que a pessoa é menor de idade. A neurociência não dá uma idade mágica, mas demonstra que sistemas cerebrais centrais para a responsabilidade moral e controle comportamental continuam a amadurecer bem além da adolescência tradicional. E a discussão não é apenas científica, é ética e social. Como equilibrar punição, prevenção, reabilitação e justiça distributiva em uma sociedade completamente heterogênea, com tanta pluralidade, tanto a ser considerado. Óbvio que esse assunto vai além de uma conversa de 10 minutos que eu tô tendo aqui com vocês, né? Esse vídeo ele não é para decidir nenhum lado específico, é apenas para pensarmos sobre isso, para além do
foi condenado a X anos de prisão e ponto final. Continuando com a linha do tempo do caso, a história fantasiosa que Willard contou sobre os adolescentes mascarados não convenceu os detetives, claramente, e o amigo Jeremy Goodale, depois de ser culpado pela morte, confessou o crime e disse que Willard havia inventado a história porque acreditava que conseguiria enganar os policiais. Jeremy disse que foi recrutado para cometer o crime e que realmente golpeou Noema até matá-la, mas garantiu que foi Willard quem começou o ataque. A princípio, a defesa de Willard tentou mover o processo para que o adolescente fosse julgado no tribunal juvenil, mas, por conta da reprovabilidade do ato, o tribunal recusou. Essa é uma possibilidade nos Estados Unidos que é impensável no Brasil. Lá, em alguns estados, eles conseguem fazer essa mudança entre as justiças dependendo do crime cometido e das nuances do ato, como a motivação. Na audiência de sentença de Willard, o estado requereu prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir um mínimo de 30 anos de encarceramento. Para apoiar esse pedido, apresentou vários documentos, declarações de impacto das vítimas e ofereceu o depoimento de 4 testemunhas. Willard buscou uma pena sem período mínimo, ou seja, a partir da sua maioridade, ele já poderia começar as suas tentativas de liberdade condicional. Como eu sempre falo pra vocês, gente, tudo diferente do Brasil, tá? Brasil, Estados Unidos, estados dentro dos Estados Unidos, difere bastante as leis, então vamos sempre lembrar disso. Eu falo isso em todo vídeo, mas só pra ninguém se confundir. Bom, em suas desculpas à própria família, Willard afirmou: "Sinto muito pelo que fiz, eu amo vocês e estou planejando voltar o mais rápido possível para compensar o tempo perdido." Ele concluiu declarando: "Peço que me deem uma chance. Não quero ser institucionalizado. Não quero ficar tanto tempo a ponto de esquecer o que importa, de onde eu venho e o que eu preciso fazer. Estou ansioso para superar isso." O juiz do caso não concordou com a defesa de Willard sobre não impor uma pena mínima. O Tribunal Distrital apresentou uma explicação detalhada para sua decisão durante a audiência. Primeiro, considerou o impacto do delito sobre cada vítima, algo que foi considerado como um fator agravante, com base nas declarações feitas por testemunhas, família, amigos, a comunidade como um todo que amava Noema. Em seguida, concluiu que a ameaça que o adolescente representava à segurança pública era um fator agravante porque qualquer indivíduo que planeje e participe de um assassinato baseado em uma nota insatisfatória é um indivíduo que exigirá enorme reabilitação. Isso também faz parte da justificativa do tribunal para impor a pena mínima. O magistrado disse: "Se eu desse ao Conselho de Liberdade Condicional a opção de libertá-lo sem uma pena mínima, isso seria contrário à segurança pública da comunidade em que você viveria." O grau de participação no assassinato, por sua parte, é outro fator que considerei. É um fator agravante. A razão pela qual Noema Graber foi assassinada foi porque você estava insatisfeito com sua nota. Não fosse por seus pensamentos, planejamento e atos, Noema Graber ainda estaria viva. Sr. Miller, você e o Sr. Goodale cometeram assassinato premeditado de sua professora e isso foi realizado de uma das maneiras mais horríveis que se pode imaginar. Planejar o assassinato seguindo a Sra. Graber, seu trajeto de caminhada, trazendo suprimentos como um carrinho de mão, um taco de beisebol e depois espancar a vítima até a morte é um ato horrível. Isso exige justiça rápida, dissuasão e responsabilização. O magistrado também trouxe à tona o fator misto. A maior parte da ciência com a qual estou familiarizado afirma que o cérebro humano não está totalmente desenvolvido até os 25 anos de idade. Certamente, com base em sua imaturidade, você provavelmente não refletiu profundamente sobre o que acontece com indivíduos que planejam e executam um assassinato. Mas você sabia o que estava fazendo. Se você compreendia o quão errado era, isso levanta um sinal vermelho urgente quanto à reabilitação. O juiz ainda diz que a definição de malícia é a intenção ou o desejo de fazer mal, e para ele, o mal não tem aniversário. Ele fala que não vai deixar passar despercebido o fato de que Willard e Goodale interromperam a preciosa vida de Noema Graber. Segundo ele, isso não seria justiça, independentemente da idade dos acusados. Em uma última análise, reconhecendo sua juventude e cérebro em desenvolvimento, concluo que sua intenção e suas ações foram sinistras e malignas. Esses atos resultaram na perda intencional de uma vida humana
humana de forma brutal. Não há desculpa. Não há problema sistêmico da sociedade que explique ou justifique as suas ações. A mãe de Willard também apresentou descontentamento com a postura da polícia durante a investigação. Segundo ela, achou injusta a forma como seu filho foi levado para a delegacia sem demais explicações. Para ela, todos os alunos estavam indo à delegacia para depor. Se soubesse que o seu filho era considerado um suspeito, não teria permitido a conversa sem um advogado. Aqui eu digo que concordo, não para proteger o Willard, mas para proteger o processo. Às vezes, um erro processual pode custar muito, pode custar uma condenação. Eu acredito que um menor de idade deveria sim estar acompanhado durante o depoimento, seja ele como testemunha, seja como suspeito. É melhor e mais seguro para todos. Contudo, não houve legalidade no ato, já que a mãe de Willard assinou um documento permitindo a entrevista, e isso é suficiente no estado de Iowa. Por fim, Willard Miller foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir um mínimo de 35 anos, e Jeremy Goodale foi condenado à prisão perpétua com a pena mínima de 25 anos de encarceramento. Só para explicar rapidamente, para quem nunca assistiu nenhum vídeo meu, eu costumo falar sobre como que funciona esse sistema nos Estados Unidos, mas assim, para vocês não ficarem imaginando, tá, como assim, prisão perpétua, 25 anos de encarceramento, né, prisão perpétua, 35 anos. Então, como eu falei anteriormente, a Suprema Corte Americana decidiu que era inconstitucional condenar jovens menores de 18 anos de idade a pena de morte, que é algo possível nos Estados Unidos em alguns estados, ou a pena de prisão perpétua sem estabelecer uma pena mínima de encarceramento. O que isso quer dizer? Com 25 anos de encarceramento, o Jeremy Goodale, por exemplo, ele vai estar apto a requerer a liberdade condicional dele. Ele vai apresentar para uma comissão, né, de autoridades o que ele realmente aprendeu durante aqueles anos. Ele conseguiu se reabilitar? Ele consegue se reinserir ali na sociedade? Ele tem a capacidade de viver em sociedade novamente? Ele se arrepende do crime praticado? Isso quer dizer que ele vai ser posto em liberdade condicional? Não. Isso vai ser analisado, pode ser negado, ou ele então pode conseguir realmente viver em sociedade novamente, só que com algumas regras que ele precisa cumprir, porque ele está em liberdade condicional. Se ele não cumprir essas regras, ele vai então novamente retornar ao sistema carcerário. Então aqui os jovens foram condenados a uma pena de prisão perpétua, ou seja, esse é o máximo, vida na prisão, mas a sua mínima é de 35 anos para Willard e 25 anos para Jeremy. Então, a partir desse momento de 35 anos de encarceramento, ele pode começar o seu requerimento para conseguir a liberdade condicional e voltar à sua vida em sociedade. E por que eles lutaram para não ter uma pena mínima estabelecida? Porque se você cometeu esse crime com menos de 18 anos de idade e o tribunal não decide uma pena mínima para você, isso quer dizer que a partir dos 18 anos de idade você está apto para fazer esse requerimento. Então, no caso deles, que eles cometeram um crime com 16 anos e foram julgados com 17 anos de idade, eles ficariam 1 ano encarcerados e depois poderiam já começar o seu requerimento para a liberdade condicional. Bom, como vocês perceberam, eu pouco falei sobre a vida, né, do Willard e muito menos ainda sobre o Jeremy, além do ato criminoso. Os dois eram considerados adolescentes normais. Não tinha nada, nenhuma história mirabolante, nada que fosse relevante ao caso. A única coisa que eu sei sobre Jeremy é que ele vem de uma família humilde e que ele vivia com seu pai, uma irmã e um sobrinho. Sobre o Willard é que ele tinha uma família estável, vivia bem e tinha um bom suporte em casa. Nesses casos que envolvem crianças e adolescentes, as informações pessoais acabam sendo bastante limitadas por conta da proteção de dados e eu considero isso correto, tá? Pra ser sincera. No caso de Paris Bennett, por exemplo, a situação foi diferente porque a mãe fez questão de contar a história dos filhos. Por isso eu tinha muito mais insights sobre como era a vida de Paris. Nesse caso, como o crime foi cometido de forma aleatória, parece que não houve ligações externas, familiares, psicológicas ou de algum trauma que justificasse as atitudes dos adolescentes. Já sobre Noema Graber, há um mundo de coisas maravilhosas. Eu encontrei o Instagram da sua filha e foi difícil conter as lágrimas. Não só Noema, como Paul, pareciam ser pessoas amáveis, carinhosas e extremamente queridas por todos que os conheciam. Infelizmente, Paul faleceu 2 anos após Noema e um dos filhos faleceu esse ano com apenas 32 anos de idade. Finalizo esse vídeo com o que Noema Marie, a filha de Noema,
e Paul escreveu: Perdemos um verdadeiro anjo em nossa família. Tudo o que somos e amamos sobre viagens e idiomas devemos a ela. Foi graças a ela que meus irmãos e eu continuamos a explorar o mundo ao longo da vida. Tivemos a imensa sorte de crescer em um lar repleto de calor, amor e alegria. Sentirei falta da sua risada contagiante e de dançar com ela ao som de qualquer música. Seus olhos brilhavam de felicidade e sua fé era profunda e inspiradora. Aos 2 adolescentes que tiraram sua vida de forma tão cruel, fica evidente que lhes falta amor e luz no coração. Mas, como diz meu irmão mais velho, Christian, tudo o que podemos fazer é perdoar. Sinto uma gratidão imensa por ter tido uma mulher tão forte e bela como minha mãe. E pelo carinho das inúmeras mensagens recebidas. É emocionante perceber o quanto sua presença tocou tantas vidas. Que bênção ela foi. Sabemos que sua alma continua a brilhar no céu. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a demora. Provavelmente esse vai ser o último caso desse ano. Antes de finalizar, a quem possa interessar, eu voltei para esse canal em agosto, se eu não estiver enganada, julho ou agosto, então na metade do ano, tentando entender como que eu faria essa nova fase. Eu digo que é a nova temporada do meu canal de casos criminais. E aos poucos eu acredito que realmente eu fui entendendo como eu gostaria de abordar o true crime, né? Esse tema de casos criminais de uma forma responsável, de uma forma em que eu me sinto confortável de falar pra vocês. E acredito também que isso reflete na comunidade que eu tô construindo muito aos poucos por aqui. Eu sei que somos poucos, mas eu já tô muito feliz de ter pessoas que realmente se importam com as histórias das vítimas, pessoas que realmente querem entender como as coisas funcionam, né? Que não quer apenas saber por saber, apenas para ser alguma coisa muito chocante. Então, o que eu quero dizer é que o meu plano, minha meta pro ano que vem é realmente levar esse canal de casos criminais como a minha profissão. Eu gostaria de ser regular, conseguir postar pelo menos 2 vezes ao mês, ou, no melhor das hipóteses, vamos torcer para isso, postar toda semana. Para quem não sabe, eu faço tudo sozinha, então toda a pesquisa, o roteiro, a gravação e a edição, eu faço toda sozinha, e fazer isso para que esteja pronta toda semana, eu não consegui esse ano realmente, porque eu ainda estava tentando entender como que eu ia fazer isso, como que seria as pesquisas, que tipo de caso que eu traria aqui para esse canal. E agora vai vir as festas de final de ano, e eu pretendo então planejar melhor como que vai ser o ano que vem e trazer vídeos com regularidade, com frequência, em um dia específico da semana, para que vocês saibam, né? Por exemplo, talvez eu faça na sexta-feira, então sexta-feira vocês já sabem que vai ter vídeo da Carol pra assistir, que vai ter vídeo de casos criminais pra assistir. Se vocês querem que seja outro dia da semana, ou se vocês têm alguma outra preferência, pode deixar nos comentários. Se vocês têm algum pedido de tipos de caso que eu poderia trazer pra cá, de alguma coisa que vocês têm interesse em assistir, ou que eu explique pra vocês, pode pedir nos comentários. Eu sou super aberta ao feedback, seja positivo, seja negativo. E é isso, gente. Eu desejo um Feliz Natal pra vocês, uma boa virada de ano, que 2026 seja maravilhoso pra vocês e pra mim também. E vejo vocês no ano que vem. Tchau!